Depois de receber o troféu, 2 dias depois de receber o troféu, a gente também teve essa comemoração dos 460 quilômetros de rede. Então o Douglas vai apresentar. O Douglas tem ministrado aulas, né, pela SEMAI. Ele foi para o Pará, foi para mais para onde? Por enquanto. E o pessoal aqui. Então ele tem difundido isso também para os outros serviços municipais, como uma forma de muito ganho na sociedade, de fazer um tipo de intervenção mínima, tanto na interrupção de abastecimento, como na quebra de vias e tal. Então, obrigado, doutor. Boa tarde, pessoal. Quem não me conhece, eu sou o Douglas. Acho que bastante gente que está aqui me conhece. Tem algumas pessoas que conhecem só por telefone. E algumas conhecem mais intimamente, né, que a gente já está aqui na Sanasa. Eu trabalho há 27 anos. Eu iniciei minha carreira na Sanasa na Domasa, né, Domasa 5. Trabalhei lá por 14 anos e meio. E já fazem 12 anos e meio que eu estou nesse trabalho de troca de redes. Então eu vou fazer uma breve apresentação da nossa coordenadoria. Como o Gustavo falou, a gente tem uma apresentação bem detalhada, a gente fala do método, só que não dá tempo, aqui não vai dar tempo. Teve um pessoal que a gente deu o curso aqui, que foram 2 dias, um pessoal que participou, eles viram mais esses detalhes, mas infelizmente aqui a gente tem pouco tempo. O Gustavo até pediu para ver se eu consigo acelerar. Eu passo alguns vídeos, trouxe algum material para mostrar, mas é muito rápido. Se alguém ficar com dúvida, quiser saber mais de detalhe, pode me procurar que a gente esclarece, tá? Então, a nossa coordenadoria está na diretoria técnica, dentro da gerência de manutenção de emissários e adutora. Nós temos 25 funcionários. Esses funcionários, isso é uma coisa importante que eu preciso mostrar para vocês, porque às vezes o pessoal acha, é só troca de rede. Lá na nossa coordenadoria, nós temos uma equipe também que faz limpeza de caixa d'água, de órgãos públicos. Então, assim, eu quis mostrar isso aqui para mostrar um alerta para a gente, para vocês, a necessidade da limpeza das caixas, inclusive de nossas residências, tá? Então, nós temos 2 equipes que fazem essas limpezas. Um exemplo reservatório grande, alto, eles fazem treinamento para trabalho em altura. Onde que é o vermelho? Aqui é perto? E tem treinamento, então pessoal capacitado para fazer esse tipo de trabalho. Então aqui eu queria mostrar para vocês a situação que a gente encontra um reservatório, uma caixa, e como ele fica depois da limpeza. Então, assim, eu quis trazer esse alerta porque é meio assustador algumas situações. Qual que é a orientação? A gente precisa fazer pelo menos uma vez por ano a limpeza dos nossos reservatórios em casa. Então, aqui, ó, isso é uma situação de uma escola. Como estava a caixa, estava com tela, mas sem tampa. Ela estava toda suja por dentro e a gente depois fez a limpeza e o jeito que ela ficou. Além dessa equipe, nós temos uma equipe própria que a gente faz troca de rede mais pontual, emergencial. Existe uma rua no Cambuí que está sem água, a gente vai com esse pessoal próprio nosso e faz essa troca. Eu falo Cambuí porque a gente está exatamente no Cambuí, na esquina da casa do Manuelito. Então, assim, é bastante complicado. Então, a gente tem esse pessoal nosso que faz as trocas com mão de obra própria. Esse montante grande que o Gustavinho citou, a gente faz com empresas contratadas, terceirizadas. Mas todo o processo para a contratação é feito com a ajuda de muitos setores, de muitas pessoas que estão aqui, inclusive. Aqui tem um videozinho do pessoal, mas como a gente está sem tempo, eu vou passar rápido. Eu não vou passar esse vídeo.
O método, então a gente vai falar agora do método não destrutivo em si. Esse método, ele é um sistema utilizado para a gente executar novas redes e também a gente pode fazer reparo em redes pelo método não destrutivo. No curso eu falo desses detalhes, mas agora aqui a gente só vai falar do que a Sanasa utiliza. Tá? São dois métodos que a gente utiliza. As vantagens. A gente faz uma abertura menor, quantidade de vala menor, menos interferência no trânsito, na circulação dos pedestres, a gente tem menor risco de acidentes, menor interferência no comércio, no dia a dia. É bom a gente falar disso, porque lá no Cambuí, um cara chegou lá para um funcionário nosso, falou que ele estava tendo um prejuízo de R$5.000 diário e ele ia cobrar da Sanasa. Eu falei, para a obra, vamos fazer no final de semana. Então, assim, se fosse um serviço que a gente estaria fazendo de vala aberta, e isso eu vou mostrar para vocês no final, ia ser muito pior o transtorno, entendeu? Gera menos entulho, tem uma menor movimentação de terra, escavação. Então, assim, o impacto ambiental é menor com esse método. É uma obra mais limpa, o tempo de execução se torna mais rápido e tem menos transtorno à população. E o objetivo principal que o Marco falou, a gente, como Sanasa, a gente trabalha pensando em satisfação do cliente. Então, assim, foi trocado 450, já está em 460. Então, assim, por que a Sanasa trocou? É só pelas perdas? Não. O objetivo principal da Sanasa é o atendimento ao cliente. É o nosso objetivo. E com esse método a gente consegue deixá-los um pouco mais satisfeitos. A gente pode ter 3 categorias, né? A reabilitação e recuperação, que é o reparo. A gente pode construção de novas redes e pode substituir as redes existentes através de um método que eu vou explicar, que é o pipe bursting. A gente destrói a tubulação antiga e utiliza o caminho dela para executar uma nova. Então esse aqui, o primeiro que eu vou falar, são 2 métodos, como eu falei. O furo direcional HDD e o pipe bursting. O furo direcional é uma máquina um pouco maior, acho que vocês já viram por aí. Ela tem uma haste de 3 metros. Essa haste, ela faz um furo independente do que já existe. Ele cria um túnel, a grosso modo a gente pode falar que é um túnel, cria um caminho para a gente inserir a nova tubulação. Então, assim, é feito um furo independente das redes que existem, como eu falei. Esse método ele é utilizado para a gente executar uma rede nova, um alimentador de grande diâmetro, ou em situações que a gente não consegue usar a tubulação antiga como caminho. Então, assim, eu trouxe esse tubo aqui como um exemplo. Quem é da área técnica, gente, vocês me desculpem, vocês já sabem como que é, mas tem bastante gente que não tem nem conhecimento do material. Então, assim, se a gente tiver um tubo nessa situação, que tem bastante por aí na cidade, a gente não consegue utilizar o método pipe bursting. A gente tem que usar esse, que é o furo direcional. Então a rede fica antiga lá e a gente faz uma paralela do lado dessa rede existente. Aqui foi o que eu falei. Esse método ele só precisa de um pouco mais de estudo. A gente precisa detalhar o que existe no solo. Então a gente precisa fazer um mapeamento, fazer um levantamento onde eu consigo inserir a nova tubulação. Tá? Então aqui eu vou, é rápido, é um videozinho. Eu queria a luzinha vermelha que você está vendo. Mas assim, é só para ter uma noção básica dos básicos. Tá? Eu peguei sim. Obrigado. Então aqui, ó,
a máquina vai estar aqui, a gente vai fazer uma vala, essa máquina vai fazendo esse furo, ó. Chegou aqui, a gente engata a nova tubulação, puxa a ferramenta de volta. E esse tubo fica inserido. Então a gente, para ter uma noção básica, se a gente fosse fazer 100 metros de rede, a gente vai abrir duas valas. Uma para inserir a ferramenta e outra para a gente engatar essa ferramenta na tubulação. Se a gente fosse fazer uma troca de rede pelo método convencional, a gente ia fazer uma abertura de 100 metros de vala. Então, assim, vocês imaginam um transtorno, o estrago que seria. Aqui é um outro videozinho rápido. Aquilo era uma ilustração e agora esse aqui é um vídeo real para o pessoal ter uma noção de como é esse trabalho do furo direcional. Então aqui, ó, é onde a gente insere a ferramenta, tá? Essa ferramenta ela vai sair lá na outra vala que a gente abriu para inserir a tubulação e o trânsito está rodando normalmente, tá vendo? Ela vai sair aqui, ó. A ferramenta sai aqui, a gente engata a tubulação, a máquina puxa essa ferramenta de volta e o tubo fica instalado, tá? Então o trânsito roda normal, às vezes tem um portão de uma residência, um hospital, um comércio, e isso não é afetado. A gente tem uma outra particularidade nesse método. A gente trabalha com chapas metálicas, que eu acho que vocês já viram por aí também. Se eu não conseguir fazer o aterro, concluir o trabalho, eu coloco essa chapa e ela fica transitável para outro dia, para os próximos dias que a gente for trabalhar. E um outro método, esse é o carro-chefe da Sanara. A gente prefere utilizar esse método porque ele tem umas particularidades que em outros métodos não acontecem. A hora que utiliza esse método, a gente desativa a tubulação antiga. Então, assim, existem métodos, esse que eu acabei de falar, a gente corre o risco da tubulação existente ficar em funcionamento. Então, assim, a gente faz uma troca, faz um trabalho para substituição, gasta uma verba e fica as duas funcionando. Então não tem muito sentido. Esse não, a gente precisa desativar essa rede para ela ficar sem água, para a gente inserir a ferramenta e puxar a nova tubulação. Então ele é um sistema que deu arrebentamento da tubulação antiga e a gente insere a nova tubulação onde estava esse tubo assentado. Eu vou mostrar um exemplo de tubo aqui, vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Como essas redes são desativadas, a partir do momento que a gente faz um capeamento para desativar essa rede, automaticamente a gente já começa a diminuir as perdas, porque aquele local que tinha vazamento, existem situações que a gente vai trocar rede numa rua, que a Domasa vai lá de manhã fazer um reparo, termina um reparo, quando abre a água, volta antes do almoço, rompeu de novo. Então, a hora que a gente desativa essa rede, que está rompendo toda hora, ela já para de vazar. O povo vai ficar sem água, né? Como que a gente desativa a rede da casa da pessoa e ela vai ficar sem água? Vocês já viram por aí várias PADs pendurados na cidade, espalhado, né? Então, isso aí que vocês veem espalhado pela cidade é um abastecimento aéreo, um abastecimento provisório, que ele faz parte da utilização do método pipe burst. Então, assim, a hora que a gente desativa a rede antiga, a gente deixa o cliente sendo abastecido com esse alimentador provisório que a gente chama de bypass. Então, são essas mangueiras que a gente vê pendurado. Normalmente, o pessoal acha, né, visualmente, olha, visualmente é feio, gente. Realmente é feio.
mas o pessoal acha que não é funcional. Porque o cara fala assim, pô, mas tem esse caninho, vai atender minha casa. Atende, eu vou mostrar para vocês por quê. Porque a gente faz várias inserções aqui na rede para ter uma boa pressão nessa tubulação, uma boa vazão de água, porque assim, é problemático, porque o cliente fala assim, não, isso aí não vai me atender. E gente, atende, a gente garante para vocês que atende, porque são vários, tá vendo? Às vezes essa parte de interligação fica no alto para alimentar essa única rede. Então assim, são várias coisas que a gente tem que fazer para atender o cliente, tá? Vou precisar acelerar porque o tempo já está acabando para a gente conhecer. Aqui é um ilustrativo igual aquele outro, que a gente pode ter uma noção. Aqui, ó, a máquina ela desce na vala, essa ferramenta vai utilizando a tubulação antiga, ó. A hora que ela chega aqui, a gente engata a nova tubulação e ela vai destruindo a tubulação existente e instala a nova. Então assim, eu trouxe isso aqui de exemplo só para mostrar para você. Para quem não conhece, isso aqui é um tubo de cimento amianto. Esse tubo, ele rompe bastante na cidade. Então ele vai estar desativado, vai estar seco. E aí a gente vai inserir, a grosso modo, tá gente? São várias hastes e tem uma ferramenta na frente. Eu trouxe só para mostrar. Essa ferramenta, ela entra aqui, destrói a tubulação antiga e o tubo novo fica inserido aqui, no lugar dele. Assim, eu gosto de passar detalhes, mas a gente não tem muito tempo, tá? Depois que a gente insere a seta, a gente precisa abrir várias valas para fazer os ramais. Cada cavalete tem que ter sua ligação. Então aí depois a gente volta e abre uma vala somente na frente de cada cavalete. Ah, mas vocês falam que não é destrutivo? Mas precisa fazer uma parte de destruir um pouco, não dá para fazer sem destruir. Só que aí eu tenho um exemplo, que eu vou acelerar aqui. Isso aqui é quando a gente fez a rede, fez o ramal e já fez o asfalto, ficou pronto. E eu vou mostrar para vocês, se a gente trabalhasse, tem as vantagens, o material que a gente usa nesse método é o PAD, ele tem uma durabilidade estimada de 50 anos, então assim, não dá para a gente ficar falando muito detalhe, né? Senão eu não mostro lá na frente. Esse material, ele pode ser em bobina de 100 metros ou em barras, tá? As bobinas, aqui já está em barra, a gente solda. Toda a conexão dos materiais é soldável. Então, assim, a probabilidade de vazamento é quase zero. Se a gente for colocar 100 metros de tubo de PVC, eu vou ter quantas junções no meio desses 15 metros? As barras são de 6, aqui eu tenho 100 metros sem nenhuma conexão. Então eu trouxe exemplo aqui para a gente fazer um comparativo. Porque o objetivo é mostrar para vocês a eficiência do método não destrutivo. Então aqui é uma vala aberta que a gente fez. O serviço foi agora, foi o pessoal nosso do esgoto, está fazendo uma linha de recalque lá no São Conrado. Foi feito em PAD. Então assim, olha a abertura de vala para fazer 50, 30, 100 metros de rede. Olha como fica na frente da casa do morador. Aqui, asfalto, a quantidade de asfalto que é gerado. Então assim, normalmente quando o pessoal vai fazer outras empresas, eles perguntam pra gente e fazem o questionamento, mas o MND é mais caro. Só que eles não consideram tudo isso aqui. Ele considera só o preço unitário. E isso não é o certo, entendeu? Aqui, ó, essa vala específica, é uma vala que a gente abriu, aí o pessoal aterrou,
fez o aterro, limpou, tá vendo? Estão varrendo e o pessoal não ficou satisfeito. O que teve que fazer? Pegar um caminhão hidrogado e ir lá lavar essa rua. Agora vocês imaginam isso todo dia, no final do dia, depois que a gente faz 40, 50 metros de rede, depois que fez o aterro, e lá ter que lavar. Então, ninguém estima esse custo na hora de falar que o método é mais caro. E isso é um problema. Então, assim, pode acontecer acidente nessas valas que foram abertas, a quantidade maior de vala aberta, a possibilidade de acontecer um acidente é muito maior. Aqui, eu queria falar rapidinho, viu, Gustavo? Sobre os 450 metros, de 450 quilômetros, desculpa, gente. Isso aqui foi uma meta que foi colocada para a gente em 2001. Essa meta era 400 quilômetros. 400 quilômetros. Quando a gente bateu essa meta de trocar 400 quilômetros, aumentou para 450. E assim, o Geraldo está aqui, ele sabe que foi bastante complicado para a gente, porque entrou em meta de PLR isso aqui, gente. Então assim, a gente ficou muito preocupado, porque essa NASA em 27 anos trocou 450 quilômetros. Nós vamos trocar em 4, né? E assim, a gente foi, com o apoio de muita gente que está aqui, de várias pessoas que estão aqui. Quem está aqui sabe o que eu estou falando. Sem o apoio de vocês, e sem a gente se apoiar, ninguém, essa NASA não teria conseguido. Quantas máquinas tem? Oi? Quantas máquinas dessa tem na empresa? Tem uma só? Nós temos uma só. Mão de obra própria, a gente só tem a equipe que eu mostrei. Mas esse serviço dos 450 quilômetros, boa parte a gente faz com mão de obra contratada. A gente tem ideia de comprar uma máquina maior para a gente. Então, esses 450 quilômetros, a gente dividiu ele em vários lotes, deu um total de 40 bairros e 48 projetos. Tá? Sim, eu falei, para mim explicar, detalhar mais, precisa de um pouco mais de tempo. Então, se alguém ficou com dúvida, quiser saber mais de detalhe, pode me ligar lá que eu explico. Então, aqui, ó, quando a gente começou, em 2021, a gente trocou 150 quilômetros. 77 em 22, 140. Esse ano aqui, a gente já trocou 96 quilômetros. Então, os 450 quilômetros já ficou para trás. A gente já conseguiu trocar 464, que foi que teve a inauguração na semana passada, o prefeito foi lá, foi legal pra caramba. Então, assim, isso é um mérito de nós todos. Não é a coordenadoria, o Douglas, o Fernando, o Edson, o Geraldo. É a Sanasa que fez isso. Dá para mostrar a firminha aí ou não dá? Aqui, dá? Então, gente, nós, a Sanasa, eu queria só compartilhar, não sei se vai ser rápido, com vocês, esse trabalho nosso, que eu digo nosso da Sanasa. Hoje eu falei com uma pessoa, ele é da Copasa. Esse cara, ele viu eu fazendo uma apresentação rápida lá no Instituto de Engenharia em São Paulo, de meia hora, igual aqui, correndo. E esse cara me chamou, a hora que eu queria assistir outras palestras que tinha lá, e ele ficou 1h40 conversando comigo. Ele queria que eu fosse lá, a gente conversou com o Marco. Eles não conseguiriam cobrir as despesas para ficar lá imediatamente, que ele queria imediato. E aí ele pediu se eu podia fazer por videoconferência, foi feito. E hoje, eu peguei em detalhe com ele. Eles vão, em cima, inspirado na Sanasa, eles conseguiram uma verba de 400 milhões para fazer troca de rede, na região da Grande BH, Contagem e em Patos de Minas. Em Patos de Minas já está licitado e contratado
eles vão trocar 57 quilômetros. E na região da Grande BH, eles vão fazer 5 lotes, 2 já estão licitados. Então, assim, por causa de uma apresentaçãozinha boba dessa, eles inspiraram, vieram pegar informação com a Sanara e vão implantar o método lá. Então, assim, nós temos um prédio novo, que a gente mudou em setembro, né, Geraldo? Está bem legal. Se alguém quiser conhecer, souber de mais detalhes do método, está convidado, a gente vai lá, toma um café e a gente explica melhor. Desculpa a correria, se eu atropelei alguma coisa, mas infelizmente não tem muito tempo, né, mano? Desculpa, mano. Queria também rapidinho também, o Marco, todas as oportunidades que eu já tive na Sanasa, foi apoiado por ele. Geraldo, meu gerente, está ali, sempre dando força, Rovélia, Adriano, e o pessoal da qualidade que dá um suporte legal para a gente atender. E todo mundo, inclusive quando a gente atingiu os 450 quilômetros, eu fiz questão de mandar um e-mail para todas as pessoas que sabem que tem um contato com a gente. Não comigo, com a troca. Porque assim, não é um número fácil de se atingir, tá? Beleza? Obrigado, gente.